Olá, senhores e senhoritas, aqui é Yannick Gaia em mais um vídeo no canal improvisado aqui. E hoje eu vou estar respondendo algumas coisas que complementam o vídeo passado. Algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, vou até falar deles e vou dar mais um embasamento do porquê eu falei tudo aquilo e algumas pessoas sentiu a virada de chave que eu dei muito brusca, né? Alguns falaram assim: pô, Yane, você ensinou bastante coisa aqui no canal sobre QI, sobre biologia, machosfera, uns assuntos assim. Depois você passou para investimento, finanças e você estava falando bastante das ações, etc. Bom, pessoal, quando eu falei que o plano real foi pro saco, é porque realmente foi mesmo. Teve até um que comentou assim: pô, o Yane tá falando essas coisas, mas onde que ele tirou as fontes para falar isso? Cadê? Pessoal, vocês querem tudo mastigado na mão, cara. Vocês não têm autodeterminação, alguns de vocês, para procurar as coisas, para saber o que está acontecendo? Pessoal, se vocês não procurar saber os contextos das coisas que a gente comenta em notícias, como é que vocês querem ter algum tipo de autonomia na vida? Então vamos tentar pôr a mão na cabeça, que às vezes tem coisa que a gente tem que ir lá procurar também. Não dá para todo mundo jogar tudo na mão de vocês. Então, aqui, o fato que eu disse que o Haddad ele destruiu o plano real agora, por causa que eles tiraram a austeridade fiscal, ou seja, o controle de gastos do Estado. Pessoal, isso daí foi passado no Congresso já, que é o arcabouço fiscal. Ele foi eliminado, ele não existe mais crime de responsabilidade fiscal, que foi o que deu impeachment para Dilma, e não tem mais controle de gastos. O governo vai poder vai poder gastar mais do que arrecada. Isso daí era uma das últimas coisas que evitava a gente de cair no risco de uma inflação alta e para desenvolver uma hiperinflação muito parecida com a da Argentina, talvez uma muito pior do que foi a da Venezuela, entendeu? Então, respondendo isso para quem queria fontes, pessoal, isso daí saiu amplamente divulgado na internet, em jornal, até na mídia analógica de televisão foi comentado sobre isso daí. Então não é uma invenção. Outra coisa, eu contei a história do plano real basicamente para vocês no vídeo passado, quase uma hora de explanação de monólogo meu, né? Então daí alguns ficaram assim: pô, Reni, cara, pô, você me convenceu de tanta coisa, você me fez entender que inflação é expansão da base monetária, não sei o que. Aí eu investi em ações, alguns falaram assim: pô, cara, eu tenho ações agora, você fez eu ficar com medo, não sei o que. Pessoal, não é para ficar com medo, é para vocês refletirem, ouvir, ser relevante a minha opinião, o destaque do que eu faço. É para vocês olharem o cenário pessoal de vocês e também decidir o que vocês querem fazer. Entendeu? Eu cheguei à conclusão, e eu não vou repetir o que eu falei no vídeo passado, senão é ficar numa redundância, tomando só o tempo de quem está aqui ouvindo para ficar ouvindo a mesma coisa de novo. Então, pessoal, quando eu fiz todos os vídeos do canal, agora eu tô falando só de finanças, não estou falando das partes de mundo feminino, biologia, entendeu? Eu tô falando desde quando eu comecei a falar de finanças, praxeologia, que é a influência das emoções humanas na economia, falar sobre previdência, queda de natalidade, etc. Pessoal, tudo esse aprendizado que eu adquiri, passei para vocês, a minha atitude de ter acordado para que a gente tá num período de falsa paz, que precede uma coisa muito ruim daqui a um tempo, isso não invalida nada, entendeu? Nada do que aconteceu e nada do que é ensinado aqui. Porque, senhores, não muda o fato, independente do que o governo faça, destrua a moeda, nunca vai mudar um fato. Quem tem um negócio, quem tem um trabalho, quem tem um emprego, que tem habilidade, serviços, cria produtos, tem uma empresa, sempre vai gerar riqueza, entendeu? As ações, o mercado de capitais, ele é um meio realmente democrático financeiro. Apesar de eu não gostar de democracia, mas é uma forma de entrar na cabeça de vocês, que é uma coisa que qualquer um pode acessar. Quem não pode abrir um negócio, ter uma empresa, não tem capacidade, não tem capital, ela pode se associar às empresas pelas ações
e investir nas empresas e ter parte dos lucros, que é o que venho sempre contando no canal. Olha, investimento em ações, geração de juros compostos com dividendos, venceram todos os investimentos nos últimos 100 anos. Eu mostrei isso numa série de vídeos sobre previdência aqui no canal. E mostrei, inclusive, que até as ações da Bolsa do Brasil, em juros compostos, até mesmo na época dos anos 90 de hiperinflação, eu mostrei que os juros compostos conseguiu vencer a inflação real. Não é nem a inflação que o governo divulga. Eu fiz os cálculos mostrando que o juros composto tem a força para vencer a inflação real. Mesmo a inflação real sendo composta também em juros compostos negativo, o quanto as empresas geram de riqueza a mais que a inflação real superou. Tem dados, pessoal, tem vídeo pra caramba na PNL de finanças mostrando isso. E o que fez eu ter o estalo a respeito de tudo? Pessoal, o Renato me deu uma cópia dos estudos dele do livro do Bitcoin Red Pill, tá? Só que fazia tipo um ano que eu tinha recebido o material dele e da equipe dele. E eu peguei o material dele, analisei bastante. E é por isso que até hoje vocês não me viram comentar dele, não me viram, tipo assim, eu comentando dele, chegando em live, fazendo alguma coisa, que nem teve interações do Tricel, o Coruja com o Renato, etc. E eu nunca me meti no meio e nem comentei muito a respeito, né? Mas porque a gente tem que entender o trabalho da outra pessoa antes de um dia debater, falar com a pessoa e rebater os argumentos. E assim, senhores, após eu ter absorvido tudo do trabalho do Renato Moeda, do Renato 38, fui estudar o Plano Real. Aí teve essa questão do governo atual, com a Haddad, ele destruiu as regras principais que mantém a nossa moeda, que já não é muito boa, ela já inflaciona de 35% a 45% ao ano, já com as regras que existia. Agora, sem as regras, agora o céu é o limite, entendeu? O céu é o limite, ou seja, na verdade, o fundo do poço não é o fundo do poço. O fundo do poço ainda vai ter um alçapão para você descer mais para baixo. Eu expliquei que a gente vai ter uma euforia econômica com a manipulação de juros que o governo vai fazer. O governo vai fazer mais uma mentira para o povo cair e se endividar. Então, onde que eu quero chegar? Senhores, por mais que há 100 anos ter uma empresa, investir em ações, criar riqueza e serviços gera riqueza, o governo rouba a gente através da inflação monetária, a injeção monetária de dinheiro. Porque que adianta você ficar rico nominalmente? Eu tinha 500 mil ano passado, esse ano eu tenho 1 milhão, nossa, estou com 2,5 milhões depois de um ano. Só que o governo ele imprime dinheiro muito mais rápido do que a riqueza que você produz. Entendeu? Então, tipo assim, com 10 reais... em 1994, com 10 reais, por exemplo, você conseguia comprar 10 garrafas de Coca-Cola com 10 reais. Hoje em dia, se você quiser comprar um litro de Coca-Cola, você vai gastar 10 reais. Ou seja, literalmente o governo tomou 90% do valor do poder de compra da moeda. Mas falou que as ações superaram toda essa inflação. Sim, com certeza. Mostra isso em vídeos, cálculos, tem planilha. Pessoal, ações como Previdência, os vídeos do colapso das nações. Eu fiz o vídeo sobre juros negativos versus ações, onde eu comparei juros negativos. Eu fiz esse vídeo mostrando que as ações em juros compostos vencem os juros negativos. E falei o que eu pensava sobre criptomoeda nessa série de vídeos aí, entendeu? E o que eu tinha falado sobre Bitcoin naquela época, que eu não acreditava na questão da adoção total dela, e que o grande problema do Bitcoin é a liquidez, que é o que? As pessoas podem adquirir criptomoeda e não vão querer vender, não vai ter muita movimentação, pode ter ataques de internet, de energia elétrica, etc. Também,
Só que assim, pessoal, se acabar a energia elétrica, acabar a internet, aí também aí mais já tá no Mad Max, entendeu? Mas mesmo assim, ainda tem formas da pessoa continuar sobrevivendo, mantendo aquela posse lá do Bitcoin, por exemplo. O pessoal me pergunta, cara, como é que eu faço para entender mais sobre isso, etc. Pessoal, vou deixar na descrição aqui do vídeo um dos melhores canais para você entender como seguir passo a passo das coisas é o canal do Bitcoinheiros lá, tá? E outra coisa, tem o curso do Renato Amoedo, Bitcoin Black Pill. E esse curso está espalhado já na rede centralizada distribuída aqui da internet, de graça. Então eu vou colocar aqui também o link da playlist do curso do Renato, que está na faixa. Tem o curso dele também para você comprar ali, caso você queira pagar R$ 300 no curso na Hotmart. Só você entrar na Hotmart que você vai encontrar. É o mesmo curso que vai estar sendo postado no YouTube aqui, só que quem pagar o curso vai ter uma consultoria direta com a equipe do Renato. Então, para quem realmente não fica totalmente perdido, é o que eu aconselharia você fazer. Assiste aqui o curso do Bitcoin Black Pill do Renato 38. Se achar relevante, entra no canal do Bitcoinheiros, aprende lá como você faz a custódia, autocustódia de Bitcoin, certo? E aí dá para seguir. Pessoal, estou trabalhando em 2 empregos. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara... Eu sempre fui um cara... Opa, deu um soluço aqui. Eu sempre fui um cara muito chato para gravar vídeo. Tanto que eu falava sempre para vocês, pessoal, se eu não puder gravar um vídeo de qualidade, eu não vou gravar nada. Tanto que por isso que eu tava demorando 1 mês, 2 meses para soltar um vídeo, porque eu tinha que entrar no meu estúdio, ligar o meu computador, ligar os 2 monitores, pegar o meu microfone profissional Phantom, que tem Phantom Power lá, Pop Filter, tudo, montar, planejar o vídeo, fazer lá PowerPoint, editar a fórmula de Excel para poder mostrar para vocês. Literalmente, pessoal, o trampo que eu fiz aqui no canal é literalmente um trampo pessoal, tem gente que pagaria 800 mil reais para ter aulas de finanças desse daqui, cara, entendeu? E dá trabalho. E eu não tô querendo reconhecimento, que ninguém venha bajular, passar a mão na cabeça e me dar beijinho, não. Tô falando que, pessoal, eu sempre fui perfeccionista para tentar ensinar as coisas. O que eu quero chegar na questão? Senhores, o investimento em empresas sempre vai ser o melhor investimento, só que, infelizmente, no sistema financeiro brasileiro, isso não vai valer mais a pena por causa do Drex, e por causa que o Haddad destruiu o Plano Real, cara. E os deputados, os governantes políticos parasitas desse país, eles estão já num tipo de conclusão que é a seguinte, cara. Olha, o presidente não tá nem aí para os gastos públicos. O judiciário tá mandando, fazendo o que ele quiser. Os caras, eles estão tipo assim, imagina que o Titanic tá afundando. Aí tem pessoas que tá saqueando o Titanic ainda para tentar fugir no bote, cara. Entendeu? Os deputados e senadores estão fazendo isso. Os caras estão sugando tudo que eles podem, junto também com o governo da parte do executivo, porque eles estão vendo que vai dar ruim para eles também, entendeu? Não à toa os caras passaram lei nova agora que você vai poder tirar passaporte sem perder a nacionalidade brasileira, entendeu? Ou seja, está facilitado o passaporte para os caras sumir daqui quando eles quiserem, entendeu? Então as pessoas às vezes não ficam ligadas, acompanhando um pouco das coisas que acontecem no país, elas não vão sacando a malícia das coisas que vão acontecendo, entendeu? Então, senhores, olha só. Perdemos o tripé econômico, o Haddad destruiu o Plano Real. Tá no vídeo passado, vai lá e caça para entender o que eu disse lá. A gente vai ter o Drex a partir do ano que vem. O judiciário vai os senadores e deputados vão dar mais aumento para os juízes do judiciário, cara, porque eles estão tipo assim, tá todo mundo se beijando entre si ali dos 3 poderes, cara, entendeu? Para se manter lá. Então os caras, um aumenta o salário do outro,
eu vou aumentar o salário dos juízes aqui, porque esses juízes aqui não estão dando prosseguimento no meu processo do STF. Os deputados ficam nessa prostituição moral constante. E isso daí, cara, é o nosso dinheiro expropriado por imposto que está sendo destruído, entendeu? A gente é estuprado por imposto, a gente toma na bunda com o imposto de renda, imposto sobre o consumo dos alimentos. Aí os caras vão lá e diluem mais a moeda. Nossa, cara, dando aumento para juiz. Nem os professores, cara, nem o aumento de salário dos professores públicos os caras conseguiu, cara. E mesmo assim o povo não acorda, cara. Então, o que eu quero dizer? Pessoal, eu tirando o patrimônio do sistema do Estado, a gente precisa trabalhar enquanto é tempo, adquirir patrimônio e tirar do Estado. Eu já notei que é o seguinte: a partir desse ano para o próximo, a injeção monetária vai ser tão grande que não vai dar tempo de criar juros compostos suficiente para superar isso. Entendeu? Então, tipo, antes que o negócio desça o barranco, é melhor sair antes. Se você antecipa o movimento das coisas que vão acontecer. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Em todos os vídeos que eu ensinei sobre investimento para vocês, não importa se é juros compostos de ações ou juros compostos em renda fixa, etc. O juros composto, ele faz uma escala de crescimento potencial. Imagine uma letra U. A letra U. Agora imagine a letra U deitada para a esquerda. A curva dos juros composto, ela começa a crescer bem devagarinho, o juros sobre juros, aí depois a curva vai lá e sobe bem rápido. E geralmente os juros compostos vão fazer um efeito muito bom em finanças pessoais, independente do investimento, geralmente leva um médio prazo significante, que é o quê? Se o investimento for um investimento com juros médio, por exemplo, de 10% ao ano, geralmente o cara, para ter um movimento exponencial no patrimônio dele, vai levar de 10 a 15 anos. Se o cara consegue investimentos que vão dar para ele ali em torno de 15 a 25% ao ano, ali ele vai precisar de pelo menos uns 8 anos para ter um juros exponencial composto no portfólio dele. Eu, no meu caso, por exemplo, que mostrei aqui no canal, que obtive 40 e poucos por cento ao ano, tirando a inflação oficial do governo, 37% ao ano nos últimos 3 anos, se eu continuasse nesse ritmo, em torno de 5 anos eu ia aumentar o meu patrimônio muito rápido. Tipo, eu poderia alcançar a independência financeira, por exemplo. Eu não vou falar quantos K que eu tenho investido, mas eu tenho bem mais que 30K investido. Em 5, 6 anos a 37% ao mês já dá muito retorno. Só que o que acontece, pessoal? Os juros compostos necessitam de anos. E assim, a gente não tem controle sobre se vai render 10% esse ano, 35%, não, por exemplo, na renda variável. Então, qual que é a perspectiva que eu percebi? O governo gastando mais do que arrecada, foi destruído o plano da nossa moeda e não vai dar mais tempo de criar juros compostos. Por quê? Se o governo realmente for destruir a moeda do jeito que eu falei no vídeo passado, pessoal, as empresas privadas aqui vão sofrer muito. Só que o governo ele não vai fazer só como na Venezuela, destruir lá o país e a Argentina. O Brasil vai ser um dos primeiros países a implementar a moeda digital, que vai ser o Drex. Então, através de uma crise que o próprio governo vai causar, ele vai usar, por exemplo, o Drex como solução. Você entendeu? Controle de liquidez, que é o que? Controle de circulação do dinheiro. Então, isso é muito grave. O Drex ele nunca existiu há 100 anos atrás. Então a gente tem um fator determinante futuro que muda completamente a equação passada de tudo que já aconteceu antes. Entendeu? É um fator que interfere diretamente. Não vai ter, não é circulação mais livre de moeda, etc. Como eu disse, o governo pode bloquear o seu saldo para você não comprar certas coisas. Entendeu? Isso daí é literalmente o controle monetário do modelo chinês sendo importado para o nosso país, entendeu? Então eu realmente fiquei muito triste
Eu sei que teve gente que tomou um choque de realidade quando eu falei aquilo, mas eu também tomei um choque de realidade e fiquei abalado. Porque, poxa, a gente faz um planejamento e tal, mas a gente realmente sente, olha, porra, cara, tipo, putz, não vai dar tempo mais de fazer isso aqui. Isso aqui funciona, mas a gente não vai ter tempo. Então a gente tem uma janela aí de 2 anos e meio, 3, né? Até chegar a esse controle totalitário monetário com força, a gente tem que pôr mais força de trabalho para arrecadar mais patrimônio nessa moeda fiduciária maldita e tirando a parte que a gente puder. Lógico, não vai deixar de comer, ter um pouco de conforto na tua casa, comer só arroz com ovo e dormir no papelão no chão. Não é isso que eu tô falando também. Mas uma parte tirar fora, porque quando isso vier vai vir forte, vai ser triste, vai ser ruim, vai ser um controle, vai ser o 1984 do George Orwell, completamente. Então é por isso, pessoal, que eu saí dos investimentos em ações. Como eu falei, eu tô com 30% em ações só, por causa que você vai ter que ver o vídeo anterior para entender que eu tô só com o Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, porque ela está para receber uma indenização bem grande. Isso daí vai me ajudar a reduzir meu imposto quando eu precisar vender esses 30% de ações restantes, porque o governo ele cobra imposto sobre o ganho de capital, entendeu? Então, quando a gente recebe dividendo das ações, o preço da ação cai. Por exemplo, se o meu preço médio da minha ação lá tá em 4,40 na Sanepar, se eu receber aquela porrada de dividendo que eu comentei no vídeo passado, o preço da ação pode cair lá para R$3. Ou seja, eu recebi o dividendo, mas a ação cai para R$3, porque o valor do dividendo sai do patrimônio da empresa. Se cada pedacinho de ação representa o patrimônio da empresa, a empresa dá uma parte do patrimônio para você, automaticamente aquele pedaço daquela ação que é o que exemplifica parte do patrimônio, o patrimônio diminuiu porque a empresa mandou dinheiro para mim. Então o preço da ação cai, é reajustado sozinho o preço da ação no mercado. Então se o meu preço médio é R$4,40 eu recebi o dividendo e a ação foi lá para R$3, ou seja, eu posso vender aquelas ações por 3 e pouco. O que vai acontecer? Eu vou vender, eu vou ter um prejuízo contábil. Isso chama prejuízo contábil, ou seja, uma manobra fiscal para você fazer elisão fiscal, entendeu? Que é o que? Forma de você não pagar imposto legalmente. Então eu vou pegar o dividendo que eu vou receber, vou vender as ações em prejuízo contábil, porém eu não vou tomar prejuízo nenhum, porque aquele preço que a ação caiu foi o dividendo que eu recebi, ou seja, eu vou pegar o dividendo que eu recebi, vou criar um prejuízo contábil e vai anular toda a cobrança de imposto. Então eu vou pegar, depois dessa indenização da Sanepar, eu vou ficar 100% em Bitcoin, entendeu? E vou deixar ali uma reserva de 6 meses em CDB em banco, para reserva de emergência, caso eu fique doente, seja atropelado, pegue, sei lá, uma doença aí que eu não possa trabalhar. E todo excedente de dinheiro, aporte constante em Bitcoin, entendeu? Da mesma forma que eu planejei fazer o buy and hold, que é o quê? Constantemente comprar parte do minha renda em ações e prosseguir aquele procedimento de reinvestir dividendos e juros compostos, mesma coisa com o Bitcoin. A gente está passando pelo procedimento do halving agora, pessoal, que é o que? Do Bitcoin. Desde o dia 20, eu acho, o Bitcoin está sendo... A recompensa de quem está minerando Bitcoin caiu pela metade. Toda vez que acontece isso no ecossistema das criptomoedas do Bitcoin, geralmente o preço do Bitcoin ele multiplica por 10, 20, até 1000 vezes. Por causa disso, por causa da escassez. Eu não vou explicar como é que funciona o Bitcoin perfeitamente, porque vocês vão conseguir aprender isso muito melhor vendo o curso do Renato Moeda aqui, o 38, no Bitcoin Black Pill. Vou deixar a descrição que tem aqui no vídeo, tem um curso dele completinho aqui numa playlist aqui. E o que acontece, pessoal? A mesma forma que eu planejei fazer buy and hold com ações, eu vou fazer em Bitcoin. Não é trade, não é nada. O que significa? Vou estar comprar o Bitcoin, foda-se que preço que ele tá. Porque se eu tô fazendo, se todo mês eu for comprando, no longo prazo o preço médio disso daí vai ser irrelevante, entendeu? Depende se sobe ou desce, entendeu?
Isso daí chama, tem um nome para esse tipo de buy and hold, que é Dollar Cost Average, entendeu? E isso daí pode ser feito no Bitcoin, que é o que compra a qualquer preço, porque no longo prazo não faz diferença, entendeu? E vai ser isso, pessoal. Quanto mais o governo imprimir dinheiro e destruir a moeda fiat, que é a moeda fiduciária, existe uma correlação contrária do Bitcoin com as moedas. O que acontece? E qual que é a moeda que mais tem correlação com o Bitcoin? O que é correlação, Iane? Correlação é, por exemplo, se eu tenho duas canetas, uma na mão direita e uma na mão esquerda. Igual a gangorra, sabe a gangorra? A gangorra, se você levanta, se eu levantar minha mão esquerda com a caneta aqui, a outra mão desce. Se eu levanto uma, a outra desce. Então aquele movimento de gangorra. O Bitcoin, ele tem correlação com o dólar, que é a moeda global, que é a moeda mais usada. Então, quanto mais os Estados Unidos emite moeda, o quantitative easing, quanto mais dólar cai no sistema monetário, mais o dólar desvaloriza, certo? E quanto mais o dólar perde poder de compra, o Bitcoin tem uma correlação de subir. Vocês entenderam? Eu não estou com capacidade de mostrar gráfico aqui para vocês, por exemplo, mas se eu pegasse aqui, com certeza, se eu pegasse um gráfico que mostra o quanto que os Estados Unidos imprimiu de dólar e colocar do lado do gráfico do Bitcoin, você vai reparar que quanto mais os Estados Unidos emitiu moeda, o Bitcoin, ele mesmo que ele oscile, ele se valoriza de acordo com a queda do poder de compra do dólar. Vocês entenderam? Por quê? Porque a única referência global de valor mundial em moeda é o dólar. Então, assim como a gente aqui no Brasil vai sofrer esse problema com o Drex, etc., que fez o sair do Bitcoin, pessoal, que eu expliquei no vídeo passado, muito dólar entrando no mundo, as pessoas estão desconfiando que os Estados Unidos, pessoal, eles adquiriram uma quantidade de dívida pública gigantesca. Tipo assim, tá quase se tornando impagável, tá ligado? Espera aí que eu vou ter que pausar aqui. Pronto, voltei, senhores. Então, tá falando da dívida dos Estados Unidos, né? Os países eles vão se livrar do dólar, cara. O dólar os Estados Unidos vai sofrer uma inflação, cara, tão ferrada que eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa. Então, não vai ter muito como se proteger, pessoal, no mundo, em outros países, nem no Brasil. Entendeu? Então, poucas formas de se proteger vai ser aonde o governo não possa sofrer a inflação e tomar nossas coisas, que é o que? Eu fui para Bitcoin, não tem o que fazer. Então, essa é meu fundamento de explicação, falando melhor sobre as ações, entendeu? Outro questionamento que o pessoal fez foi falar assim: pô, Ian, você falou que ia declarar lá 20% dos seus Bitcoin para o governo, mas por que você vai fazer isso? Bom, pessoal, vou explicar para vocês o porquê. Se a maior parte dos meus Bitcoin vão estar bem sumido por aí, entendeu? Por exemplo, se eu rodar o sistema do Bitcoin em casa e ter uma carteira que não tem como rastrear, você só consegue fazer isso tendo um nó do Bitcoin, rodando o sistema de confirmação e de transmissão de operação, tendo um nó no seu computador ou algum outro aparelho. Não tem como saber se a gente tem. Então, mas por que eu vou declarar parte? Porque é o seguinte, senhores, se eu precisar, por exemplo, converter em algum momento esse Bitcoin em moeda fiat para ser usado para alguma coisa, essa parte que eu declarei, ela tem origem. É provado que ela vem de uma origem lícita, entendeu? Vai ter como eu provar para o governo ou para qualquer outro país que eu fuja, que eu vá. Olha, esse Bitcoin aqui, ele deriva lá do meu salário que eu comprei um dia, tá aqui a minha declaração da Receita Federal, tem origem esse Bitcoin aqui. Beleza, eu vou estar, então, de boa. Só que assim, mas lógico, os estados uma hora vão querer confiscar isso aí, vai sair do controle. Ninguém quer perder o controle das pessoas, ninguém quer perder o controle da própria moeda. Uma moeda inconfiscável dá às pessoas o poder de não serem soberanas, não ter controle mais do Estado sobre elas.
Entendeu? Então, alguns estados não vão querer isso. Outros estados ou lugares vão ser mais liberais, vão querer atrair esse capital para o país deles. Por exemplo, olha o exemplo de El Salvador, que está usando o Bitcoin lá como parte da reserva monetária deles lá. Entendeu? Aí, por exemplo, se a gente está num inferno fiscal que nem o Brasil, vamos dizer que o Brasil queria confiscar tudo, vai ficar aqui terrível. Ah, mas lá em El Salvador, eles estão chamando o pessoal que tem Bitcoin para morar lá, para investir lá, para crescer o país, etc. Então, da mesma forma que tem um país terrível fiscalmente, vai ter os países que vão ser a favor. Então, você vai ter essa liberdade de mobilidade, entendeu? E talvez esses estados, esses países, por exemplo, eles vão pedir somente um requisito. Pô, tem origem lícita, pelo menos, esse dinheiro aí do Bitcoin que você tá querendo trazer para cá? Então, essa parte que que eu vou declarar é para ter essa finalidade de uso, para ter essa vai ser a parte conhecida de origem lícita. A outra parte que vai ser que realmente ninguém vai saber onde está, porque os endereços vão ficar lá mais privados, etc. Não vai ter existência no conhecimento que a pessoa tem. Essa parte aí a pessoa vai usar para realmente transacionar somente dentro do sistema de pagamento do Bitcoin. O cara vai pagar, tipo assim, você vai pagar alguma coisa para alguém, comprar alguma coisa, mandar pagar um serviço, você vai depositar Bitcoin pro cara, entendeu? E aí essa parte é para isso. Agora a parte declarada é para poder você deixar como origem lícita, caso você precise fazer alguma coisa que cobre em outro país, etc. Mas isso não significa que vá pagar imposto. Isso não significa também que o governo vai poder tomar. Eu declarar parte do Bitcoin é só falar, olha governo, eu tenho isso aqui. Só que eu tenho isso aqui, não está em nenhuma corretora, está comigo. Pronto. Pode acontecer um dia do governo querer vir confiscar, a Polícia Federal chutar a minha porta? Pode. Só que simplesmente eu vou falar assim, putz, seu delegado, olha só. Comprei isso aí há 2 anos atrás, perdi a senha faz 6 meses, cara. Perdi os meus Bitcoin. Eles vão fazer o quê? Os caras vão te encher de paulada? Vão querer enfiar uma furadeira nas tuas costelas? Vão fazer o quê? Cara, se for para entregar isso aí é mais fácil morrer de uma vez, entendeu? Porque se é para ser escravo, cara, é mais fácil morrer lutando para não ser escravo. Isso se chama ter honra e ter dignidade, cara, entendeu? Então, pelo menos é essa a parte que eu penso. Então, pessoal, essa é a questão sobre a custódia e sobre declarar, tá? Que foi um rapaz que fez o questionamento aqui nos comentários lá do vídeo do Plano Real. Então, eu já falei também do Drex e a limitação de gasto que ele traz, né? E teve gente que reclamou também do seguinte. Teve gente que pensou assim e comentou. Sempre tem um que comenta assim. Ah, vocês falaram que em 2022 não era para se importar. Agora olha aí, o Nine fazendo merda, o Haddad destruiu o tripé econômico, tal. Senhores, nossa, cara, a gente falou tanto disso aí na live da pós-eleição que eu fiz com o Coruja lá. Pessoal, não importa quem ganha. Não importa, cara. O Estado, o presidente é um boneco, cara. Entendeu? O presidente lá, os presidentes do Senado, todo mundo é um boneco, cara, agindo pro mesmo objetivo, cara. Que é o quê? Dominação, cara, da população. Entendeu? Um país grande, principalmente no Brasil, se as pessoas se revoltam, eles perdem o controle. Então, por isso que o Brasil está muito mais avançado as coisas aqui. Eles já conseguiram desarmar a população, eles já conseguiram emburrecer a grande parte da população. Agora só está faltando a total dominação, que vai ser pelo sistema monetário. Os Estados Unidos não conseguiram dominar completamente outros países grandes, também como, por exemplo, lá vamos dizer, a Rússia, por exemplo, porque lá, os Estados Unidos, todo cidadão tem armamento, cara. Lá os caras podem literalmente sair na rua e derrubar o governo se quiser sair pra porrada de bomba e guerra civil. Aqui não, cara. Aqui as pessoas não têm como se revoltar, cara. Entendeu? Então é aquele negócio. Se você não pode mudar as coisas, vai adiantar sair gritando com todo mundo que você querer morrer por um bando de gente que é desonesta, corrupta, imoral, com toda essa cultura degenerada. Vale a pena realmente?
cara, a solução vai ser individual sua. Não adianta querer você achar que vai conseguir mudar alguma coisa aqui. Então, uma das poucas formas de você sair do jogo de fininho é tirando o patrimônio do Estado com uma moeda que você pode carregar as palavras-chave na sua cabeça ou num papel ou alguma coisa. E você pode pôr onde tu quiser, cara. Entendeu? Então, as eleições de 2022, cara, não importa se ganhasse Padre Kevin lá, o Lula, o Bolsonaro, sei lá quem fosse, cara. Todo mundo lá é candidato do mesmo sistema que quer fazer o novo sistema do reset mundial financeiro. Entendeu? Então, vai vir essas coisas aí, pessoal. E depois de notar que a moeda do Brasil aqui foi pro saco, eu pensei assim, pô, agora é o momento então de precipitação mesmo, porque a gente tem que se movimentar antes do negócio acontecer, não depois que já aconteceu, entendeu? Porque daí o pessoal, quando tiver acontecendo, os estados já vão colocar barreira. Você não vai conseguir comprar Bitcoin com moeda do governo daqui a um tempo. Como é que você vai comprar? Como é que você vai comprar Bitcoin com Drex? Se o governo falar assim, ó, a partir de hoje ninguém vai poder mais fazer transferência um para o outro sem autorização do governo. Aí você não vai poder mandar dinheiro para ninguém. Aí como é que você vai comprar Bitcoin da outra pessoa se você não pode transferir o dinheiro? Se o governo der uma crise de emprego, confiscar as coisas, estatizar todas as empresas e falar assim, ó, a partir de hoje aqui no Brasil vai ter renda universal, todo mundo vai receber 5 mil Drex por mês e não precisa trabalhar. Porém, como eu estou dando dinheiro para vocês, vocês têm que obedecer tudo que eu quiser. Então, você não pode gastar esse Drex comprando carne, você não vai poder gastar esse Drex com isso. E se vocês quiserem, por exemplo, transacionar o Drex entre vocês, você precisa justificar para o governo o motivo que você está transferindo aquele dinheiro. Ou seja, pessoal, não vai dar mais, entendeu? Vai ter inteligência artificial, o sistema do Drex, o governo, blockchain do Estado em cima de você, entendeu? Então a janela de oportunidade ela é curta, ela já está curta, entendeu? Então caiu a minha ficha. Independente da eleição, cara, não ia mudar. Quem implementou essa porra, cara, foi o Campos Neto, que tá lá no Banco Central, com o Paulo Guedes, tendo o Bolsonaro ali junto, cara. O governo avançou nessas questões de controle muito mais rápido do que os últimos governos todos do PT junto. Consegue entender isso? Além dos caras ter passado mais lei feminista do que todos os governos anteriores juntos, cara, foi um governo mais rosa que já teve. Então, o cara que tá com esses pensamentos aí é porque realmente ele não entendeu a realidade das coisas ainda. Ele não desceu o suficiente ainda na toca do coelho, da Black Pill, da Red Pill, das coisas, e ainda tá pensando nisso. O cara que acredita que botar os números de uma caixinha mágica lá vai resolver alguma coisa é muita ingenuidade, cara. A pessoa ainda tá em estado de negação pensando nisso daí ainda. Entendeu? Outra coisa que comentaram que eu preciso responder para falar com vocês, né? Muitas pessoas falaram assim, pô, Ian, então se a moeda vai pro saco, se ano que vem, então, o governo vai baixar os juros, que eu nem falei no vídeo passado, que o governo vai... Quando o Lula indicar o novo presidente do Banco Central, que ele vai baixar os juros na marra e vai fazer o crédito ficar barato, alguns falaram assim, Ian, então se o governo vai colapsar a moeda mesmo, porque ele está gastando muito, e eles vão fazer o voo de galinha econômica, que é o que? Baixar os juros, deixar os juros bem baratos para todo mundo poder pegar dinheiro emprestado e se endividar. Não compensa eu pegar dinheiro, fazer empréstimos a juros baixos para investir em Bitcoin? Pessoal, isso é uma resposta bem simples, é o depende, né? Depende por quê? A alavancagem, isso chama alavancagem. Você faz dívida para fazer um investimento para ter um retorno maior do que você vai pagar. Então tem vários cenários para isso daí. Ou você faria um empréstimo qual você conseguiria pagar tranquilamente com o seu trabalho, ou seja, e não ia te afetar tanto, ou teria o cenário do cara que ia se alavancar até o talo, comprar um monte de Bitcoin, ou, por exemplo, com dinheiro a juros baixos, e tipo assim, foda-se, não vai pagar.
Entendeu? Deixa calotear tudo. Só que assim, cara, se tu tem bens no teu nome, carro, casa, se tu dá um calote fudido no banco, o banco vai tomar teu carro, vai tomar tua casa, vai tomar tudo que tu tem. Entendeu? Porque agora é assim que funciona. Pera aí que eu vou ter que dar uma pausa aqui de novo, pessoal. Voltei, né? Então é que eu tô no trabalho, cara. Às vezes eu tenho que resolver uma coisa aqui e corta o raciocínio. Então, cara, se tu já tá fudido da vida e tu tem o teu passaporte já e tu quer comprar um monte de Bitcoin e tá pouco se fudendo, que você, tipo assim, eu vou ficar offline do sistema mesmo, vou mato o pio total, ou vou para o Uruguai, vou atravessar a ponte da amizade em Foz do Iguaçu, vou embora daqui. Ah, cara, eu pensaria assim, cara, foda-se, pega lá 80 mil reais emprestado do banco, enfia tudo em Bitcoin, cara, pega teu carro, atravessa a ponte da amizade e vai embora, mano. Foda-se, tá ligado? Aí foda-se, já tá no foda-se mesmo. Agora, se tu é um sujeito que não tem condição de sair do país, se não tem condição de se locomover, não compensa, cara, se tu fazer isso daí. Você nunca deve fazer uma coisa dessa daí, que é tipo que pode causar ruína na moeda do país que o corrente, por exemplo, você se endividar e não consegue sair daqui, tu vai dar um calote, tu vai começar a ser cobrado, vai ser executado a ordem judicial, busca de patrimônio para abater da dívida. Então o cara se fode, perde casa, carro, ainda cancelado o CPF. Aí o cara não vai conseguir mais tirar o passaporte, o cara é barrado no aeroporto, o cara é barrado lá na alfândega, não pode sair. Se tu tiver com dívida alta no governo, com nome restrito, cara, na Receita Federal, tu não consegue pegar avião, tu não consegue comprar passagem interestadual e não consegue sair do país, porque você é barrado pelos alfandegários, por exemplo, o pessoal que fiscaliza da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia da Receita Federal, tudo nas fronteiras, cara. Ah, Guilherme, mas se eu me enfiar numa floresta aí e ir embora, consigo atravessar. Cara, mas eu tô falando do cenário do cara que não tem como. Tô falando do Zezinho da Silva lá, que mora lá em Toledo, lá no meio do Paraná, cidadezinha com o cu do mundo. E o cara não tem condição. Aí não, cara, aí você não vai poder fazer se endividar, se alavancar para comprar algum ativo. Isso aí vai ser loucura, sempre vai ser loucura fazer isso. Eu só falei, eu não faço isso, porque eu acho muito arriscado isso. Isso é literalmente jogar na loteria, entendeu? Então não vale a pena alavancar, entendeu? Agora, se você, por exemplo, eu tenho um salário, se eu pegar um empréstimo com juros que eu consiga pagar, como o governo vai baixar os juros ano que vem e queira investir, você tem que pensar no seguinte: não vai ser só você que vai pensar nisso e fazer isso aí. Tô errado? Não tô. Então, se na época que os juros for baixar ano que vem na marra, na canetada, cara, automaticamente, cara, isso vai afetar o preço dos ativos, principalmente o Bitcoin, por exemplo. Imagina o seguinte: se todo mundo está conseguindo se financiar com juros baratos, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Aí acontece, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de Bitcoin, você compraria hoje comprando no ano que vem. Porque se até o ano que vem subir 10 vezes, mesmo que você se alavanque com dinheiro de empréstimo, vai conseguir comprar menos quantidade, entendeu? Então vocês têm que pensar, vocês têm que antecipar as coisas. Então, se você parar para pensar agora, 2024, desculpa, não dá para você se alavancar com 10 poucos por cento de juros e Selic e o banco ainda vai cobrar o spread dele lá, vai te cobrar 15, 16, 18, alguns 20, 40% ao ano, entendeu? Ou às vezes te metendo 40% ao mês, entendeu? Então, tipo, não é viável, entendeu? Primeiro que você vai se endividar, o seu salário vai só para isso daí, e não tem previsibilidade de como vai ser a performance de curto e médio prazo, tá ligado? Se você é um cara que vai ficar preso no país, você pode perder seu emprego, não conseguir pagar isso aí o cara não consegue sair do país, não tem como se locomover, aí o cara tá devendo pra caralho, fica contra no negativo, cara, você vai ser executado pela Receita Federal, pela Justiça, cara, aí você tá fudido ao dobro, cara. Aí você vai ter que ficar correndo atrás só para ficar trabalhando no meio informal, entendeu? Então você tá colocando as coisas contra você. Então eu espero tipo, essas dúvidas elas fiquem claras a respeito do que eu falei, né?
Aí o pessoal, alguns falou assim, pô, Yane, mas como é que eu faço para comprar Bitcoin? Como é que eu faço para guardar, etc. Pessoal, tem forma segura de você fazer isso. Se você tiver dois celulares, se você tem um celular velhinho, um Android fudido lá, tem como você usar para guardar o Bitcoin, entendeu? Lá no canal do Bitcoinheiros explica isso, entendeu? Tem como você fazer uma carteira de Bitcoin usando um pendrive velho, cara. Tem uma forma que é feito, você consegue fazer uma carteira offline segura utilizando um pendrive, que é um setup bem simples de fazer, que é você instala o Linux no pendrive e você utiliza o pendrive como uma carteira de Bitcoin que nunca é ligada na internet. Ou seja, você usa ela para assinar as transações, para autorizar as transações, entendeu? Mas ela nunca vai ficar online, ou seja, se você usou um pendrive formatado e fez o setup lá e nunca ligou na internet, ninguém nunca vai ter como roubar as tuas chaves e teus Bitcoin, entendeu? Porque como é que funciona esse setup? É um dos mais baratos e mais conhecidos e é eficiente também, não é ruim. É instalado nesse pendrive o Linux, a versão do Linux chamada Tails. O que é o Tails Linux? É um tipo de sistema operacional Linux que ele roda na memória RAM do computador. Ou seja, ele é carregado do pendrive, mas a área de transferência todinha é feita dentro da memória RAM do computador. Qual que é o efeito disso, senhores? A memória RAM, ela é uma memória temporária. Então, toda vez que você desligar o computador, tudo que você fez ali dentro do sistema operacional é apagado, entendeu? Ou seja, ele não deixa rastro nenhum. Então é muito difícil roubar suas informações se as pessoas... Aí você me fala, é fácil? Por acaso você acha que é fácil hackear a memória RAM do hardware do teu computador? Totalmente diferente eu tentar acessar a informação de um HD, que fica gravado a informação, do que eu tentar hackear a memória RAM, que é uma memória que fica transitória, temporária. Então o setup é muito eficiente, desde que você não conecte na internet. Então é possível fazer esse setup aí. Aí nesse setup, por exemplo, você vai precisar só de um celular e do pendrive, entendeu? Aí o sistema, esse setup aí do Tails roda em computador muito, muito antigo. Se você tiver um computador de 2005 com Pentium 4, com pelo menos 500 MB de RAM, tu consegue rodar o Tails e fazer esse setup aí. Você consegue conectar, e é só você espetar. Você espeta, você vai instalar o Linux no pendrive, vai rodar direto no pendrive. Então, qualquer computador bosta roda isso aí, entendeu? Então é bem efetivo. Onde que você vai encontrar isso? No canal do Bitcoinheiros, escreve lá. Cold Wallet, que é a carteira fria. Setup, Linux Pendrive, Linux Tails, você vai encontrar lá, entendeu? Então, para quem quer criar uma carteira, quer começar a comprar, é assim que é uma forma mais barata e eficiente de guardar as criptomoedas. Ah, como é que eu faço para comprar criptomoeda, Yane? Pô, pessoal, isso é o que mais tem tutorial no YouTube aqui. Você pode comprar a forma melhor que você pode fazer é comprar de forma anônima, que você não dê seus dados. Então tem algumas corretoras que eu já indiquei aqui no canal que são as mais eficientes, que nem por exemplo a BISC, B-I-S-Q, BISC. A corretora, a BISC permite você comprar e vender Bitcoin sem se identificar. É uma corretora descentralizada. Você tem suas chaves, você tem seus endereços lá da carteira e ninguém sabe quem é quem lá. Entendeu? Só que assim, a BISC ela precisa do quê? Ela precisa que você envie um saldo para ela inicial para poder usar como garantia para transacionar. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser comprar 500 satoshi de Bitcoin com o cara lá, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que penhorar parte do meu saldo, congelar ele lá, e o cara do outro lado também vai congelar o saldo dele. Nós dois vamos ficar com parte do saldo congelado até a transação finalizar, porque se um dos dois tentar roubar o outro, aquela parte que a gente congelou lá vai para a pessoa que sofreu o dano, entendeu? Então tem um sistema de arbitragem lá para tornar impossível o cara te roubar e torna-se eficiente para não obter o cara cair em injustiças ou cair em golpes, entendeu?
Aí, Ana, mas para mim transacionar anonimamente eu tenho que enviar um saldo para lá antes, como é que eu vou fazer? Então, pessoal, o que o pessoal geralmente faz... Espera aí que eu vou ter que pausar aqui. Então, pessoal, até perdi o fio da meada aqui. Eu tive que fazer uma questão aqui. Então, pessoal, tem aquele setup do Bitcoin lá, com o pendrive, com o Tails. E é interessante, cara. Eu vi aqui que vai falar. Como que faz mandar o saldo lá para a BISC, né? Para você negociar anonimamente. Primeiro, pessoal, você vai ter que comprar Bitcoin em algum lugar que pode ser outra corretora, ou pode até usar outra corretora que seja anônima, mas caso você não consiga, você pode comprar de uma corretora que nem a BIPA, por exemplo, que é uma que instala no celular, que funciona como? A BIPA é literalmente assim, você cria um e-mail lá, coloca lá, eles vão abrir uma carteira para ti, você cria um Pix, vai poder mandar dinheiro pro Pix, lá para BIPA, BIPA. E vai conseguir comprar Bitcoin lá. O que acontece? A Bitcoin vai reportar teu CPF, entendeu? Para a Receita. Aí o que tu faz? Eu quero comprar 10 mil de Bitcoin. O que eu faço? Bom, o que vocês fazem? Você tem 10 mil? Manda R$ 1.000 para a BIPA lá, compra o Bitcoin pela BIPA. Aí o que você vai fazer? Pega o Bitcoin que você comprou na BIPA, manda lá para o seu endereço da carteira lá da BISC. Ou seja, você tirou o Bitcoin da corretora que tem os seus dados e mandou para outra carteira. Entendeu? Aí o que acontece? A partir do momento que esse Bitcoin saiu da BIPA para outra carteira, já não tem como mais provar que aquilo é seu, porque saiu do teu nome. Então, e você pode, por exemplo, transferir esses Bitcoin para vários endereços lá daquela carteira da BISC, entendeu? E isso vai embaralhar o Bitcoin, é que tu embaralhar a carta dos baralhos, entendeu? Então, tipo, vai espalhar dentro dos endereços na mesma carteira. E para quem for tentar rastrear você, vai ficar difícil provar que aquilo é teu, entendeu? Então, aí, a partir do momento que você tirou da corretora centralizada, você vai aprendendo no decorrer que vai mexendo com isso a diluir a identidade daquilo de lá. Então daí você vai poder comprar dentro da BISC, por exemplo, Bitcoin sem se identificar, pegando um saldo inicial comprando de uma corretora centralizada, por exemplo. Entendeu? Então se eu comprei 1.000 na BIPA e mandei R$ 1.000 em Bitcoin para a BISC, aí aqueles outros 9 que eu tenho guardado, aí eu vou lá e começo a comprar Bitcoin pela BISC, diretamente pela BISC. Entendeu? Aí como é que funciona lá na BISC lá? Aí vai ter gente querendo receber via Pix, vai ter gente querendo receber por depósito bancário em envelope no banco, vai ter gente que vai querer receber pessoalmente, coisa que eu não indico, entendeu? O cara vai dar um tiro na tua cara, roubar teu dinheiro, porque lógico, tem gente retardada para fazer coisa errada em todo lugar. Entendeu, pessoal? Então, aí a pessoa vai aprendendo a adquirir meios de seguros para fazer isso, entendeu? E essa é uma das formas que é possível. Então, pessoal, era isso daí que eu queria para poder responder algumas coisas que o pessoal perguntou, né? Eu acho que a última questão que eu tenho para falar hoje é sobre as perguntas que o pessoal faz de estudo e profissão e trabalho. Pessoal, para ficar claro, opinião pessoal do Yannick Kirigaya, tá? Pessoal, adquiram trabalhos que tenham habilidades valiosas, que podem ser úteis em qualquer país, em qualquer lugar. Então, aí a gente fala de segurança, de saúde, de serviços de construção, manutenção de aparelhos, entendeu? Qualquer coisa desses tipos de coisa, entendeu? Então, o que vai se enquadrar geralmente? Geralmente com o trabalho que o cara põe a mão na massa. Não estou falando de serviço braçal, carregar cimento nas costas. Mas eu estou falando, por exemplo, um cara que é soldador, um cara que é mecânico de veículo, um cara que, por exemplo, é médico, dentista, o cara é contador, o que mais? O cara é um atirador, um caçador com habilidade de caça. O cara, por exemplo, é um policial que tem muita habilidade com armamento, um militar, ou até mesmo um cara que tem força bruta para ser capaz de proteger os outros, oferecer algum tipo de serviço, entendeu?
Então, serviços em cursos que sejam técnicos ou tecnólogos, mas desde que seja uma coisa que tenha uma demanda, que você consiga ver uma demanda universal, entendeu? Tipo assim, qual que é o pensamento principal? Pô, esse curso que eu quero fazer, essa profissão que eu estou procurando aqui, que eu quero investir. Primeiro, se eu adquirir isso daqui no Brasil, esse curso, essa profissão, se eu mudar para qualquer outro país, eu vou conseguir exercer essa profissão e ganhar dinheiro lá? É o primeiro pensamento que você faz, entendeu? Qual que é o outro pensamento? Além disso pô, aqui no meu estado, na cidade onde eu moro, onde eu tô, tem demanda para esse tipo de trabalho que eu quero aprender no curso, que eu quero fazer um profissionalizante, um técnico, tecnólogo? Não adianta você fazer um curso, cara. Ah, todo mundo tá falando para ser técnico de TI. Pô, vou fazer um curso de TI. Aí tu é o Miquel José Silveira que mora numa casinha de pau a pique lá no meio do Acre, lá no. Cara, você vai TI pra quê ali? Qual que é a demanda que tem ali de TI, cara? Você tá viajando? Então as coisas não é bem assim na onda. Você tem que entender, cara, qual que é a demanda de mercado onde você tá. A não sei que você vá querer se formar aí e sair de onde você tá para outro lugar. Aí é outra história, cara, entendeu? O pessoal me pergunta muito de uma coisa, cara. O pessoal vive perguntando de TI, técnico de informações, TI. Cara, o que eu posso falar que eu observo de TI? Cara, o pessoal tá querendo contratar a gente do TI, mas como tem muita gente se formando, é a lei do mercado. Excesso de demanda de mão de obra, salário mais baixo. Tá acontecendo isso bastante em alguns lugares. Em compensação, em outros lugares, tá necessitando de TI pra caramba. Só que o que os caras querem? Os caras não querem o cara do TI formado no curso básico e sabe só programar um servidor lá e mexer com código de terminal, Linux. Entendeu? Não, eles querem um cara que saiba fazer back-end e front-end, cara. Ou seja, o cara full aprendizado. O cara que consegue configurar um site em Java, Python, Ruby, qualquer Java, qualquer coisa. Um cara que consegue mexer no sistema de design de rede social, design de página, entendeu? Isso é o front-end, por exemplo. Ou back-end, que é todo o sistema de código que faz rodar a questão do sistema, criar sistemas, entendeu? E seguros. Então, cara, tá sendo muito exigido esse tipo de coisa. E, tipo assim, não é tão rápido. É muito estudo e muito constante o esforço de aprendizado. Então, aonde está tendo demanda de TI, por exemplo, que vocês mais me perguntam, é esse tipo de técnico de TI, cara. Não é o cara basicão, é o cara que sabe fazer front e back-end, entendeu? Então, isso daí, tipo assim, pô, o nível do cara vai ser esforço pra caralho para concorrer ao salário aí, cara. Só que você tem que ver que demanda de onde você tá. Eu falei, não adianta você querer, por exemplo, aprender a ser um cara que sabe mecatrônica, sendo que você mora lá no Maranhão, no meio da roça, cara. Você vai fazer mecatrônica onde? Você vai mexer em que robô? Você não tem fábrica, não tem demanda onde você tá. Então é uma questão de você se tocar de onde você tá, a tua realidade, ou a não ser que você vai migrar para outro lugar, entendeu? Então, pessoal, eu poderia falar mais de outras coisas, mas eram essas coisas que eu queria esclarecer, responder as perguntas, ter falado ali um pouco dos posicionamentos e responder alguns questionamentos, porque cara, eu acho horrível eu não poder gravar vídeo com tela, mostrando notícia, com gráfico, explicando melhor, e com áudio não tão bom, cara, que é esse áudio que é gravado com o telefone, entendeu? Então era isso que eu queria explicar para os senhores, né, cara? Esse Drex maldito, cara, que vai vir aí e o Estado destruindo o tripé macroeconômico da nossa moeda, cara, mudou todo o jogo, entendeu? Porque além do risco do dólar ir para o saco daqui a uns tempos, por causa do alto endividamento dos Estados Unidos, a gente está tendo agora um pé afundado no acelerador aqui da derrocada da inflação no nosso país, né, cara? Então o cara tem que aceitar a realidade e tomar as atitudes certas. E é outra coisa, eu e Yannick Kirigai, eu nunca tenho medo de dizer quando eu mudo de opinião, eu não sou, a gente não pode ter ego, cara, entendeu? Nem, por exemplo, eu aceitei e ouvi todos os argumentos do Renato, o trabalho do Renato, aí para comprovar, para ver se aquilo que eu planejei tava realmente não ia dar certo, eu fui lá e pesquisei mais por mim.
Então nunca sigam alguma coisa porque eu e a Anne Kirigaya tá falando, porque o fulano falou. Não, gente. Ó, as pessoas, um cara chegou pra você, falou várias evidências de alguma coisa para você. Parece verídico. Vai pesquisar, vou estudar, entendeu? Vou entender como é que funciona a inflação, vou ler Mises, vou ler Rothbard, vou entender quem é Milton Friedman, vou ver lá o curso do Bitcoin Black Pill do Renato, para entender sobre a questão da moralidade do dinheiro, da criptomoeda. Vou consumir o conteúdo do Yanni para entender como que funciona a praxeologia da economia, que eu tanto expliquei aqui, cara. Falei de muita coisa aqui no canal, entendeu? Então não é nada de conteúdo perdido, não é, tipo assim, não invalidou tudo. Porque todo esse conhecimento de administração financeira, emocional, etc., conhecer biologia feminina para você não cair em várias armadilhas, você ser uma pessoa austera, controlada. E quando você tem conhecimento, pessoal, o conhecimento evita da gente ficar perdido e ter medo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. E quando a gente não conhece o que fazer, a gente vai agir pelo impulso e pelo instinto. Geralmente o ser humano faz cagada quando ele age só dessa forma, entendeu? Então a gente tem que absorver todas as coisas e reter o que é bom. Nunca esquecer dessa lição, né, pessoal? Então vocês vão perceber que quando eu começar a voltar a fazer vídeo trabalhado, aí a vertente aqui do canal vai se virar mais para essa questão aí do que está sendo o foco realmente efetivo. Estoicismo, você estoico, se preocupa com aquilo que você pode controlar. A gente pode controlar o estado se autodestruindo? A gente pode tentar controlar as pessoas? Não. A gente só pode controlar a nossa saúde, nossa força de trabalho, o que a gente vai fazer com os recursos que a gente adquire e como que a gente salva nós mesmos. Que, em primeiro lugar, se você quer tomar alguma atitude em relação a alguém que você gosta, um amigo ou qualquer outra coisa, você tem que estar salvo primeiro para você pensar em tomar alguma atitude externa. É a mesma coisa do abraço do afogado, né? Não adianta você querer salvar uma pessoa que está se afogando no mar se você não sabe nadar também. Aí vai morrer os dois afogados. Você conseguiu entender o raciocínio? Então, senhores, hoje era isso que eu tinha para falar. Aqui foi mais uma vez eu e Anne Kirigaya. E desejo para os senhores uma ótima vida.